Olá! Hoje eu estou aqui e quero conversar um pouquinho com você, com vocês que nos acompanham e falar um pouquinho mais sobre psiquismo. Eu tenho algum cuidado quando eu digo isso, porque às vezes a gente, quando fala sobre psiquismo, eu quero falar sobre psicologia, a gente vai meio... parece que a gente separa um pouquinho, né? E ao passo que o psiquismo, a psicologia, a nossa energia, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, é tudo uma coisa só, tá tudo integrado, né? Nós somos um ser, nós não somos um ser separado, aqui tem isso, ali tem aquilo. A descoberta das instâncias psíquicas não foram feitas assim, olha, existe uma instância psíquica. Não, existe um ser no mundo, que somos nós, e que no nosso funcionamento tem situações que atuam no nosso ser e que nos afetam, e que isso afeta emocionalmente. E quando nós estamos falando de emoção, Freud, né, e outros lá da época compreenderam que existia algo, tem uma energia no ser que atua quando a pessoa tem uma emoção, se essa emoção é boa ou não, e o que acontece no ser da pessoa, que essas emoções vão reverberar e vão determinar comportamentos e sentimentos e atitudes e um jeito como Freud diria, uma estrutura, né? E aí ele dá o nome, né, de instâncias psíquicas, quer dizer, é uma energia, é uma forma, né, de sentir a coisa, né, de sentir o acontecimento. E a partir daí, de tantos estudos dos escritos de Freud, seja ele se tudo que estava lá categoricamente era daquela forma ou não, o que é importante é que ele abriu algo que estava fechado, ele abriu possibilidades para a gente compreender que nós somos mais do que algo, só uma máquina, né? Assim, essa energia está onde? Está no coração, está na mente, está onde? Então ele abre isso, e aí quando ele abre possibilidades de estudos e estudos, e que tem até hoje, né? E eu digo assim, nós que estamos já no século 21, nós temos uma evolução aí dos conhecimentos, de tudo, né? Vamos combinar que a medicina lá atrás, né? Quando Hipócrates começa a estudar a medicina e pegar aqueles medicamentos que eram feitos mais baseado na natureza, vindo de um conhecimento mais xamânico, de um conhecimento ali de extrair da erva, né? Das ervas, extrair o medicamento, fazer os elixires e tal. Tudo era muito primário. Nós não tínhamos anestesia, nós não tínhamos antibióticos, nós não tínhamos nada, né? Da mesma forma, compreender a mente, compreender as dores da alma, ficou, né? Também não tinha. Então foram abertas essas portas. E aí hoje eu vou falar bem rapidamente sobre desamparo, né? O que nos leva a atos extremos, a depressões profundas, a síndrome do pânico, até desenvolver N outros transtornos, né?
o desamparo, ele é um dos quadros mais graves de sensação que uma pessoa pode sentir. Quando é que a pessoa sente isso? Pode ser lá na infância, né? Por uma sensação extrema de abandono, de ausência, né? Dessa presença de contorno, de acolhimento, de holding, de cuidado. Teve uma criança anos atrás, há uns 15 anos atrás, que eu pude conhecer o caso. Era um bebê de 40 dias e a mãe estava com depressão, uma depressão bem forte, pós-parto. Ela não conseguia cuidar do bebê e quando as agentes comunitárias foram na casa, a criança estava com sarna generalizada no corpo inteiro, totalmente desnutrido, aquele corpo até meio inflamado ali, e essa criança em agonia, com 40 dias, essa criança estava assim. Essa agonia constantemente, porque a sarna ela coça, ela queima e ela dói. Essa criança faz xixi, essa criança fazia cocô, tava lá, assim. Isso pode levar para um transtorno muito grave e a essa sensação de desamparo muito forte. Então, o que gera? Lá pode, né? Não precisa ser algo assim tão sério. Mas essa sensação de desamparo pode vir. E pode vir quando a gente tem uma catástrofe, uma guerra, quando tem uma catástrofe da natureza, né? Quando a pessoa passa por um acidente muito, muito importante, por exemplo, cai um ônibus lá numa ribanceira e a pessoa fica lá largada, aquela criança fica lá, as formigas mordem, a pessoa tá lá quebrada, pode ser adulto, jovem, tá lá quebrado, tá lá e ninguém acha, gera essa sensação de desamparo. A pessoa depois demora muito para se recuperar. Um sequestro causa isso, uma pandemia pode causar isso. Então, assim, muitas coisas importantes causam essa sensação de desamparo. Nesse livro aqui, né, de Winnicott, quando ele fala assim sobre privação e delinquência, ele tem nesse livro do Winnicott, ele fala sobre as crianças que eram afastadas dos seus pais na guerra. Esses pais eram levados para campo de concentração, essas crianças eram resgatadas. Quando eram resgatadas ali, quando elas eram pegas, algumas famílias criavam essas crianças. Aquelas que tinham desenvolvido essa sensação de desamparo ou que caminhava para essa delinquência, eles iam para abrigos. E aí ninguém queria. E que é o que acontece anos após anos, né? E que a guerra também foi, né, a Segunda Guerra, ela foi um marco, um divisor de águas aí para o desencadeamento de muitos transtornos. E quanto mais uma sociedade estiver vulnerável, ela não se sentir protegida por lugar nenhum, quando ela se sentir amedrontada, recuada, muito mais pessoas podem desenvolver esse sintoma, esse transtorno. Hoje eu vou ficar por aqui e convidar vocês para assistirem o nosso canal, divulgarem. O intuito do nosso trabalho é divulgar um pouco do conhecimento e também ter trocas sobre isso. Se as pessoas querem entrar em contato, mandar perguntas ou opinião, a gente vai poder conversar um pouco, porque é sempre muito bom a gente
ampliar os nossos horizontes. Obrigada!